O Bolsonaro deve estar se borrando todo lá nos Estados Unidos porque o Lula tá chegando para ter uma reunião com o Joe Biden amanhã. O Bolsonaro deve estar tremendo tanto que a dentadura não deve estar parando na boca e não deve estar nem conseguindo comer o frango frito dele. Porque você sabe que ele tá morrendo de medo de ser deportado dos Estados Unidos, o que seria uma humilhação. E nessa semana ele já foi humilhado por uma reportagem da revista Time. O Celso Amorim falou que Bolsonaro nem vai estar na pauta do Lula e do Biden. Eu duvido. E você concorda comigo? Você acha que Bolsonaro vai ser assunto do Biden e do Lula? E por que o Celso Amorim falou que não vai ser pauta? Só para dar uma mansada? Deixa seu like se você gosta de ver o Bolsonaro tremendo e, claro, se inscreva no canal. O Lula vai viajar, já está em viagem, né, para os Estados Unidos e vai ter uma reunião sexta-feira amanhã, ou já foi, a depender do dia que você estiver vendo esse vídeo, com o Joe Biden. Vai ser uma passagem bastante curta, vai ser uma reunião rápida, segundo as informações. E o Lula, ele vai para os Estados Unidos a convite do Joe Biden após os atos bolsonaristas antidemocráticos que ocorreram em Brasília. Essa vai ser a primeira grande viagem internacional do Lula. No começo agora do mandato, ele viajou para o Uruguai e também para a Argentina, para tentar restabelecer o Mercosul, que estava por um fio por conta do acordo que o Uruguai tem tentado fazer com a China. Já fiz comentários dessa viagem do Lula, se você quiser saber mais, até mesmo sobre aquela pauta do BNDES financiando o gasoduto argentino e a importância disso, link está aqui no card do vídeo. E o Lula vai tentar mais uma vez reposicionar o Brasil na comunidade internacional. Ele já participou da COP, mas ele era presidente vitorioso e não presidente empossado como ele está agora. E as expectativas são muito grandes para essa viagem, principalmente para o Bolsonaro, que deve estar tremendo. Você sabe que quando o Bolsonaro ele fica com medo, ele treme, ele se esconde debaixo da cama, ele abraça privadas ou vasos sanitários e começa a chorar porque ele mesmo já revelou que ele chora escondido no banheiro. E agora, com o Lula chegando para essa reunião com o Joe Biden, ele deve estar se borrando todo, pessoal. Porque você sabe que há uma pressão forte dos parlamentares democratas para que o Bolsonaro seja deportado. E nessa semana, a revista Time fez uma reportagem humilhante para o Bolsonaro. Humilhante, eu até comentei essa reportagem também, tem vídeo, link aqui no card. A revista Time fala assim, olha, o Bolsonaro era o presidente da quinta maior economia do mundo e agora fica em Orlando, zanzando por supermercados e comendo frango frito com a mão. É simplesmente patético, é um escárnio, é uma humilhação, o que virou Bolsonaro, simplesmente um grande bufão. E ele teme ser deportado, claro, porque é uma grande humilhação você sair do solo de um outro país sendo escorraçado, sendo chutado e talvez algemado. Por esse motivo, alguns apoiadores do Bolsonaro, aliados mais próximos, falaram que é melhor ele voltar para o Brasil do que passar pela humilhação de ser deportado. Eu quero que o Bolsonaro fique lá mesmo, porque que seja um problema dos americanos. Mas se ele voltar deportado, também vai ser delicioso ou delicioso. O que você acha disso? Você iria gostar de ver o Bolsonaro voltando com o rabicó entre as pernas e algemado dos Estados Unidos? Seria uma humilhação grande? Coloque nos comentários. E claro, se inscreva no canal. Só que o Bolsonaro ele tá petulante, né? E vocês sabem que ele é petulante, ele é mitomaníaco. Ele acredita que ele é muito mais poderoso do que ele realmente é, mas nós sabemos que o Bolsonaro ele é tão pequenininho como se fosse uma uvinhazinha chupada. Ele falou que o Lula não vai ter paz nos Estados Unidos, porque protestos contra Lula vão ocorrer por parte dos bolsonaristas. E eu quero ver como serão esses protestos. Será que ele vai pagar para esses bolsonaristas protestarem contra o Lula como ele fazia nas motociatas? Porque as motociatas nós ficamos sabendo que elas eram pagas pelo Bolsonaro via cartão corporativo, um grande escândalo. Mas eu acho que vai dar ali uma meia dúzia de gato pingado. E o Bolsonaro quer fazer esses protestos justamente para continuar falando que o Lula ele é o presidente ilegítimo do Brasil, o que é uma mentira, e também para dizer que ele é um perseguido político, porque o Bolsonaro precisa propagar a imagem para o exterior de que ele foi prejudicado aqui no Brasil e que os processos contra ele e a eventual prisão, tudo isso não passa de uma grande injustiça de um carecão chamado Alexandre de Moraes, que os bolsonaristas chamam de Xandão e os jornais americanos chamam ele de Big Alex. Foi a tradução que eles colocaram lá, Xandão para Big Alex. Mas, Bolsonaros à parte, a gente precisa saber se ele vai estar ou não na pauta do Lula com o Biden. O Josias de Souza deve fazer aí uma semana mais ou menos, ele falou que o assunto Bolsonaro tem que estar na pauta do Lula com Biden. E eu concordo
completamente. Porque o Bolsonaro, ele corre um sério risco de ser condenado aqui no Brasil. E se ele for condenado, nós vamos ter um condenado brasileiro em solo americano, um ex-presidente, com possibilidade de fugir para a Europa ou para qualquer outro país, ou para Nárnia, né? Que ele fique lá com o Príncipe Caspian, com toda aquela galera lá de Nárnia. Só que imagina a situação, né? Bolsonaro condenado, vivendo refugiado nos Estados Unidos, é um problema diplomático. Então, na minha humilde opinião, que não vale absolutamente nada, mentira, vale muita coisa. Eu acredito que o Bolsonaro tenha que ser pauta do Lula com o Biden. O Celso Amorim, que foi ex-chanceler do Brasil e é assessor especial do Lula, falou para a Bela Megali que Bolsonaro não vai estar na pauta. Caso o Lula mencione, pode ser que acabe vindo o assunto. Eu acho muito difícil que Bolsonaro não seja mencionado. Pelo seguinte, quando você pega os 4 pontos da conversa, Bolsonaro vai acabar sendo mencionado invariavelmente. Eu acredito que o Celso Amorim falou isso só para não agitar ainda mais os ânimos aqui no Brasil com os bolsonaristas. Essa pelo menos é a minha opinião. Os assuntos que vão ser abordados, você vai ver, vai ter que passar pelo Bolsonaro. Serão clima, democracia, direitos humanos e igualdade, comércio exterior e assuntos globais, como no caso Venezuela. Então quando você fala de clima, Amazônia, povos originários, democracia, igualdade, vai ter que sim falar sobre Bolsonaro. É impossível que esse assunto não venha à tona, até mesmo porque o Lula foi convidado pelo Joe Biden justamente por conta dos atos bolsonaristas em Brasília. E eu acredito que o Biden vai até mesmo fazer uma cobrança ao Lula para que os bolsonaristas ou todos os envolvidos sejam punidos. Porque o ex-embaixador americano que foi durante o governo Barack Obama, Stephen Rapp, ele falou o seguinte: o Brasil precisa punir todos os envolvidos nos atos antidemocráticos. Porque, pessoal, os americanos eles possuem um receio que o exemplo do Donald Trump seja repetido em toda a América Latina. O que aconteceu em Brasília foi, na visão dos americanos, muito semelhante e também inspirado pelo que aconteceu em 2021 pelo Donald Trump. Inclusive, o Steve Bannon também ajudou na propagação desses atos. O Steve Bannon, que foi assessor do Donald Trump, foi condenado nos Estados Unidos participando ativamente de incentivos aos atos antidemocráticos lá nos Estados Unidos. Então há um receio por parte do governo americano que a não punição dos bolsonaristas aqui no Brasil possa incentivar outros protestos do tipo em toda a América Latina e transformar isso aqui num verdadeiro caos. Por isso que é possível que Biden cobre Lula para que haja punições. Isso é muito importante para nós, pessoal. O Lula precisa ter o apoio do Joe Biden, do governo americano, para prender o Bolsonaro. O Lula sabe que o apoio internacional é fundamental para sustentar uma narrativa, e o Bolsonaro quer sustentar a narrativa dele de perseguido. Um dos fatos que fez com que o Lula conseguisse passar também pelo todos os processos Sérgio Moro que foram anulados foi a absolvição que ele teve na ONU. Então, se a narrativa que o Bolsonaro é um perseguido ganhar atração na comunidade internacional, a condenação dele aqui fica mais difícil. E os direitos políticos dele, caso ele seja cassado, podem ser devolvidos com recurso. Então, se a comunidade internacional der musculatura para o governo brasileiro prender o Bolsonaro ou puni-lo, isso é muito importante. E você sabe muito bem que o STF está com muito receio de condenar o Bolsonaro. Já expliquei isso e como que o caso do Marcos Doval fez com que o STF perdesse um pouco desse medo. Link aqui no card. Só que também é possível que haja uma discussão sobre qual é a melhor forma, em caso de condenação do Bolsonaro, a extradição dele ou o retorno dele ao Brasil. Porque nós temos duas formas de uma pessoa voltar para o país em caso de condenação: deportação ou extradição. O pedido de extradição é super burocrático. E como que funcionaria no caso do Bolsonaro? O governo brasileiro teria que enviar um pedido de extradição para o governo americano. O governo americano tem que analisar esse pedido para depois solicitar e concordar e mandar a pessoa de volta. Só que mesmo que o governo concorde com isso, nós temos casos de pessoas que permaneceram nos Estados Unidos foragidas e refugiadas lá. Então não adiantou o pedido de extradição. Tanto é que o Alan dos Santos, olha só como que é um pedido burocrático. O Alexandre de Moraes solicitou a extradição do Alan dos Santos, o blogueiro bolsonarista. Mas o que acabou acontecendo? Por conta de um problema burocrático, não foi possível extraditar o Alan dos Santos.
A melhor forma mesmo é a deportação. Como que é a deportação? Os Estados Unidos, no caso do Bolsonaro, né? Os Estados Unidos, o governo americano expulsaria o Bolsonaro de volta para o Brasil. E existe uma pressão de parlamentares democratas para que isso ocorra, tá bom? Então nós temos essas discussões burocráticas na jogada e pode ser que esse assunto seja mencionado com o Joe Biden. Eu particularmente acho que essa é a pauta principal. Eles vão discutir, mas nós dificilmente ficaremos sabendo. Vamos especular, mas eu acredito mesmo que Bolsonaro vai estar na pauta. E você?